começar agora um debate sobre a arte, se ela deve ser politicamente correta ou não. Esse debate vai ser coordenado pelo Ari Handler. Ari, você está com a palavra. Obrigado. Apresentação. Vou apresentar a música Com Açúcar, com Afeto. Ela foi composta por Chico Buarque de Holanda em 1967. Em 2019, o compositor, por pressão das feministas, disse que não cantaria mais a música. Ele disse o seguinte: as feministas têm razão. Vou sempre dar razão às feministas. Mas elas precisam compreender que, naquela época, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão, que a mulher não deveria ser tratada assim. Eu não vou cantar com açúcar, com afeto mais, e se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria certamente. É feito em duas partes. A primeira parte vai ser a apresentação da música, no modo Jack o Estripador. Quer dizer, eu vou quebrar a música em pedacinho por dois motivos. Primeiro, que eu quero apresentar a música inteira, passo a passo, e segundo, para enganar o YouTube. Porque se passar um trecho muito grande da música, o YouTube bloqueia. Então, essa é uma forma de enganar o YouTube. A primeira parte é mais para deixar vocês com sangue nos olhos, quer dizer, com raiva do Chico Buarque de Holanda, dele acabar com a música. E a segunda parte vai ser o debate. Quando eu for começar o debate, eu vou dizer quais são as regras. Então, parte 1, o depoimento do compositor. Não foi eu quem começou a fazer música no feminino. Na música brasileira há essa tradição, né? Sempre houve talvez mais compositores, pelo menos no passado, os anos chamados anos de ouro da música brasileira, tempo de Ari Barroso, Assis Valente, Noel Rosa, etc. e tal. Não havia compositoras, né? Mulheres compositoras. Então, os compositores, homens, tinham que escrever músicas para as cantoras. E havia muitas cantoras que não eram compositoras, que é Carmen Miranda e tantas outras, e mais tarde Marlene, Emilinha, e Ângela Maria e tal. Então, eu lembro que foi uma grande novidade, quer dizer, o aparecimento da Dolores Duran e Maísa e tal, isso, mas já mais para cá. Então, havia essa tradição na música brasileira de se compor no feminino. Homens compunham para... Muitas canções, inclusive as minhas, eram feitas para determinados... ou não só para cantoras, como para personagens femininos, porque havia o teatro de revista, canções que eram escritas para as atrizes, para os personagens, para as mulheres que estavam em cena, na primeira pessoa. Na verdade, a primeira música que eu fiz na primeira pessoa foi por encomenda da Nara. Nara Leão me pediu uma música. Ela falou que era uma música daquelas, das mulheres que esperam o marido. Então aí eu escrevi Com Açúcar, com Afeto para ela. Foi encomenda mesmo. Ela pediu e eu escrevi. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai. Não acredito quando diz que não se atrasa. As rimas da música, elas seguem essas letras aí. A, B, B, C, C. Quer dizer, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto, e o terceiro com o sexto. E tem uma frasinha que aparece no meio, que é qual o quê, ou às vezes é sei lá o quê. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual
Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca do salário. Você diz que é um operário, sai em busca do salário para poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina, existe um bar em cada esquina para você comemorar. Sei lá o quê. Você diz que é um operário, sai em busca do salário para poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina existe um bar em cada esquina para você comemorar. Sei lá o quê. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto discutindo futebol e ficar olhando as saias de quem vive pelas praias coloridas pelo Sei que sol. alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto discutindo futebol e ficar olhando as saias de quem vive pelas praias coloridas pelo sol. Vem a noite e mais um copo. Sei que alegre, mas não troco. Você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo para você rememorar. Vem a noite mais um copo, sei que alegre, mas não troco. Você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar. Quando a noite enfilha e cansa, você vem feito criança para chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz para eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida para agradar meu coração. Quando a noite enfilha e cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Bom, vamos começar agora o debate. As regras do debate são: primeiro, o debate é sobre ideias, não sobre as pessoas e suas opiniões. Só pode haver debate se houver divergência de opiniões. Respeite as pessoas que têm opinião contrária à sua. Não é necessário chegar a nenhuma conclusão. O debate é para que cada um exponha as suas opiniões sobre o tema. Então, vamos ter o debate, cada um fala o que pensa e acabou o debate. Não precisa concluir se é, se não é. Não. Só isso. Protocolos do debate. Para se inscrever, levante a mãozinha do Zoom. Se o pessoal não souber, a gente treina depois essa mãozinha do Zoom. Acho que muita gente já sabe.
No computador tem Reactions, Raise Hands. Ou no celular tem 3 pontinhos à direita, levantar a mão. Cada debatedor terá 3 a 5 minutos para falar. Tente ater-se ao tema do debate. Quer dizer, dá para desviar um pouquinho, mas não fugir e navegar na maionese. A arte deve ser politicamente correta? Stop share. Tudo bem. Tuta quer se inscrever? Ainda não. Tá bom. É um direito que lhe assiste. Bom, se ninguém vai se inscrever, nós vamos encerrar o debate, agradecendo a presença de todos. Fala, Clóvis. Obrigado. Pode falar, Clóvis. Acho que está no mudo, né? Sim. Então, em primeiro lugar, a provocação do que é o correto, né? Qual é o sentido do correto? Correto é um princípio assim, de valor que se propõe especificamente em relação ao objeto que a gente está estudando aqui, tentando analisar. Qual é o correto? Porque nós estamos falando de uma relação de um casal que estabelece suas regras de correção ou incorreção. E aí tu passa a fazer um pré-julgamento, porque o cara chegou atrasado, porque o cara fez assim o assado, porque a mulher teve um comportamento X ou Y. Como é que eles negociavam a sua parceria concretamente? Né? O que estabelecia esse elo de afeto, de amor, de compreensão, de construção coletiva, de dupla, né? Ou mesmo o fato contrário, o que desalinhava, porque nós estamos falando de um par, né? Nós não estamos falando de uma sociedade, com grupos, com pessoas divergentes, contextos divergentes, nós estamos falando de um casal, né? De um casal que realiza a sua vida com correção, incorreção e negociação entre o incorreto e o correto, e as possibilidades que cabem dentro desse núcleo, né? Então, é a minha primeira provocação, Ari. Ah, legal. Tá bom. Vai, Ricardo. Tá. É o seguinte, eu queria só pensar, eu não conheço pessoalmente o Chico, admiro a obra dele, acho que é um grande intelectual, o quanto ele pode ter se arrependido dessa retratação um pouco emocional que ele fez em relação à música, porque ele teria que sustentar o raciocínio dele, quer dizer, e inclusive ele falou em nome da Nara Leão, se estivesse viva, o que ela faria. Eu acho que aí ele ultrapassou um pouco o limite, porque eu não tenho essa ideia, essa percepção de que ela teria renegado também. Por quê? Não por apoiar o que está dito ali, mas porque uma obra de arte é utilizada também como objeto de ironia, de alegoria de uma determinada situação. Então, o fato de ele retratar uma situação não significa que ele estivesse de acordo com ela, de forma alguma. Tanto que, se você pegar a obra dele, eu não conheço muito, mas alguma coisa eu me lembro ainda daquela adaptação que foi feita da Ópera dos Três Vinténs. Há ali canções com conteúdo muito mais machista e muito mais antifeminista do que essa. Eu não me lembro exatamente delas, mas me chamaram a atenção na época. Então, eu não consigo entender o porquê da retratação, né, independentemente de entrar numa análise mais profunda sobre o conteúdo específico dessa canção. E acho que toda obra de arte, ainda que tenha uma conotação muito incorreta politicamente, ela tem um sentido. Você pega, por exemplo, recentemente teve aquele assunto de botarem fogo lá no Borba Gato, né, na estátua do Borba Gato. Não acho que a estátua seja
um objeto de arte assim imperdível. Mas se você pegar, por exemplo, a obra do Brecheret, o Monumento às Bandeiras, é uma belíssima obra de arte. E tem a mesma conotação com os índios puxando a canoa, etc. E por isso você vai derrubar, vai pôr fogo. Quer dizer, eu acho muito discutível essa ideia de se querer revisar conteúdos. Tá? Obrigado, Ari. Alô, Ivan? Oi, está ouvindo? Ouvindo? Bem, eu vou começar dizendo o seguinte: eu acho que ele tem todo o direito de não cantar mais, até a música é dele, ele tem esse direito de não cantar mais. Mas eu queria levar o tema para Monteiro Lobato, se me permitem, porque o que nós estamos discutindo aqui é a destruição da obra de arte. Se o Chico Buarque não quer mais cantar, é um problema dele. Agora, se ele também quiser destruir a sua obra, esse é problema dele. Agora, recentemente, uma sobrinha neta do Monteiro Lobato disse que iria republicar as obras do Lobato, tirando todas as passagens que tivesse conotação racista. Isso, para mim, assim, eu como escritor, me viro no túmulo mesmo vivo, né? Porque é um absurdo fazer um negócio desse. Você já imaginou como é que o Lobato deve se sentir lá no seu túmulo, ao ver que vão refazer a sua obra? Então, é disso que nós estamos discutindo, é o refazimento da obra. Primeiro que, assim, todo mundo que fica criticando o Lobato nem sabe o que ele escreveu, muitos nem leram. Então, assim, a Emília é uma vilã heroína, isso está cheio na literatura. Senão nós vamos ter que destruir todos os romances de ficção, inclusive os romances escravagistas dos Estados Unidos da América, e assim por diante. Dona Benta sempre diz para a Emília não agir daquela maneira. E apesar disso, muitas pessoas têm uma posição que são mais radicais do que as próprias associações que defendem a causa negra. Minha filha, que estuda literatura, estava me contando que, recentemente, a Associação de Defesa dos Ideais dos Negros aceitou que fosse republicada toda a obra do Lobato com um texto introdutório dizendo que aquilo era uma obra escrita numa época escravagista, não sei o que lá, ou com resquícios escravagistas, e que, dentro daquele contexto, a obra não seria mutilada. Isso que é importante, é a sociedade chegar num diálogo que permita um consenso, que mantenha a obra de arte intacta, sem mutilá-la. E, ao mesmo tempo, se quiser defender outros ideais que aqueles previstos lá, tudo bem. O que nós não podemos é começar a tirar a vilania, vamos falar, porque não existe. Quando você vai fazer qualquer literatura, o que se começa é o seguinte: não existe texto sem tensão. Quer dizer, sem tensão. Tem que haver tensão. Para haver tensão, tem que haver um lado e outro lado. É a mesma coisa que aqui no diálogo, aqui na nossa discussão. Então, assim, querer apagar todos os vilões da história. Por exemplo, o Jorge Luiz Borges escreveu um livro maravilhoso só sobre os vilões da história, que, aliás, na minha opinião, é o melhor que Borges escreveu. Então, assim, é disso que nós estamos discutindo, sobre a mutilação, sobre a destruição, sobre a descaracterização da obra de arte. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. A obra tem que ser íntegra, tem que permanecer e que julguem como quiser. Mas destruir uma obra de arte, seja ela uma escultura, uma peça, um romance, jamais. É o que eu tinha para falar. Legal. Falou, Ivan. Wagner abandonou, Wagner? Eu vou falar, então. Tuta, quer falar na minha frente? Eu vou falar rapidinho. Quero engatar um pouco no que o Ivan falou, que eu acho que tem uma diferença para a gente fazer entre o conteúdo simbólico de uma estátua, por exemplo, do valor artístico dela. Acho que a gente tem que lidar com as duas coisas. Em algumas situações, você derrubar uma estátua do Hitler faz todo sentido. Independente de ser uma belíssima... Tuta, liga o vídeo, Tuta. Liga o vídeo. Que não dá para escutar bem. Tá bom. Eu quero dizer que não dá muito para a gente separar, em algumas situações, o conteúdo simbólico da obra de arte.
Se você derruba uma estátua do Hitler, por exemplo, ela tem um sentido que transcende a arte. Ela tem um sentido simbólico da negação daquele tipo de pensamento. Se você derruba uma obra do Stalin, a mesma coisa. E assim, eu estou pegando essas duas figuras históricas, porque elas são muito inequívocas para a gente pensar. Então, imagino que não tenha ninguém que goste do Hitler aqui. Então, quando eu digo assim, eu vou derrubar uma estátua do Hitler, eu não estou pensando no conteúdo artístico dessa obra, eu estou pensando no conteúdo simbólico. Eu acho que quando o Chico diz que não vai mais cantar essa música, ele está muito mais preso no conteúdo simbólico do que na questão artística, até porque ele tem outras músicas que também falam da mulher e tal, e você tem no cancioneiro brasileiro, eu vou citar só a Amélia, por exemplo, que virou também um ícone da questão da submissão da mulher. Submissão por amor é diferente de submissão pelo mando machista do seu parceiro. Também eu acho que são duas coisas diferentes e que têm conteúdos simbólicos também diferentes. E acho que se o Chico resolveu não cantar mais, é porque ele escolheu assim, a obra é dele. Ele escolheu não cantar mais. Ele não proibiu ninguém de cantar. Mas ele disse, não, atendendo, estou achando procedente a reclamação das feministas e tal, não vou cantar mais. Pronto. Eu acho que toda arte é uma atitude política, não tenho a menor dúvida disso. Né? E não existe, porque toda manifestação pessoal, em qualquer área, tem um conteúdo político, não existe manifestação, não existe vida sem ter um sentido político nela. É isso. Tá. Vou falar, então. Desde que a Helena mandou alguma coisa antes, eu vi isso, quer dizer, a arte vem sendo usada politicamente desde o Império Bizantino, que os caras pintavam os reis junto com Jesus Cristo, Mas, quer dizer, posso já falar era... uma coisa, Ari? Não é que a arte foi pintada politicamente, a arte é política. Tá, deixa eu falar, depois você fala. Levanta a mão de novo. Estou dizendo, a arte foi usada politicamente desde tempos imemoriais, né? Eu acho que talvez proibir a manifestação artística seja muito rigoroso, né? Quer dizer, o Chico, lógico que ele tem direito de cantar ou não cantar, mas ele, mais ou menos, ele tirou a legitimidade da música. Eu acho até que o que o Clóvis falou, quer dizer, é uma crônica de uma coisa entre o casal, uma crônica de costumes que não precisa nem valorizar esse relacionamento, nem desvalorizar, mas é uma crônica. Com isso, tem que deixar o espaço. A música é linda, a música fala de amor, de afeto, submissão, tá bom, mas uma submissão que ela se colocava nesse lugar. Agora, a outra coisa, o Ricardo falou uma coisa interessante também. O negócio da estátua do Borba Gato, aí eu acho que é até diferente, né? Porque o Borba Gato ele foi tratado assim como um desbravador, um ídolo, né? Quer dizer, um bandeirante que abriu as fronteiras do Brasil. E, na verdade, ele era um carrasco, um escravagista. Então, eu acho que parar de idolatrar o Borba Gato é uma boa ideia. Eu acho que eu defendo, em alguns lugares, o politicamente correto, sim. Fala, Tuta. Eu já falei para você, eu acho que toda manifestação artística é uma manifestação política. Tá. Vai, Wagner. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho curioso, na década de 80, eu participei, de certa forma, do movimento sindical e tal, através lá do IPT, eu fiz parte da diretoria de uma associação de funcionários lá do IPT.
e IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. Bom, e a gente sentia patrulha ideológica, mas no sentido de que, se você estivesse se manifestando contra o sistema e tal, você sentia a pressão, né? Era uma pressão, a gente sentia esse patrulhamento. E agora o patrulhamento acontece, esse politicamente correto é uma patrulha ideológica, só que é no menos uma, é no sentido contrário, né? É algo curioso isso, né? É um patrulhamento ideológico que está estabelecido, né? E que as pessoas, inclusive, é curioso que na universidade, por exemplo, os professores andam preocupados do que podem falar ou não, e professores sendo acusados eu tenho um amigo, professor da Poli, que ele teve que contratar um vídeo, alguém que ficasse filmando as aulas dele, porque ele estava sofrendo acusações, e a acusação não precisa ser provada, basta só falar, levantar suspeita e tal, e ele começou a filmar as aulas dele para se defender. Então, eu acho que a gente está indo para um lado de um exagero absoluto, né? Essa é a minha percepção, e realmente é algo que é preocupante, né? É isso. Vai, Ricardo. Olha, só um rápido contraponto a essa questão da estátua. A estátua do Borba Gato, como outras, não tem maior qualidade artística, a menos, por exemplo, aquela do Brecheret, que eu citei, mas eu acho que derrubar ou implodir uma obra de arte é uma violência absurda, ainda que a gente não concorde. Concordo, a Tuta citou o caso extremo de Hitler e Stalin, como foram outras derrubadas de personagens políticos recentes e com uma história sanguinária odiosa. Tá bem. Nesse caso do Brasil colônia, ninguém era santo aqui. Em momento algum, essa colônia foi extremamente violenta, não havia como as coisas serem muito diferentes. Cultuar essas personalidades, eu também acho bobagem. No entanto, uma vez que está lá, também não dá para botar fogo. Faça uma outra obra de arte em contraposição, então, acho mais legítimo, como tem sido feita. Tá? O movimento negro tem feito, etc. Então, eu acho que se pode fazer. E só uma rápida observação quanto ao que o Wagner falou. Eu fui da comissão de ética da USP, da reitoria. É um absurdo essa perseguição a professores. Você falou da Politécnica, eu vejo no conjunto da USP, era uma coisa horrorosa, uma verdadeira paranoia de todos, porque alunos invadiam sala de aula, alunos e ativistas, porque não concordavam com determinado relato. Um colega nosso, professor da FEFELESH, da História, pediu aposentadoria, porque era uma autoridade em história colonial, estava relatando as coisas e teve a aula invadida. Eu não vou citar nomes porque o Ari colocou a regra de não falar de pessoas, mas acontece, isso passou por mim quando eu estava na comissão de ética. Quer dizer, é uma coisa que realmente chegou a um extremo absolutamente inaceitável, inclusive porque o que hoje é politicamente incorreto para alguns, amanhã será correto para outros. Então, nós temos aí uma linha de separação extremamente tênue. Legal. Antes de passar a palavra para o Luiz Fernando, só queria fazer um comentário para a Tuta. Acho que ninguém gosta do Hitler aqui, mas tem muita gente que gosta do Bolsonaro. Vai, Luiz Fernando. Obrigado, Ari. Eu tenho duas observações. A primeira é que, se o Borba Gato foi, após histórias e estudos históricos do Brasil, foi considerado um carrasco, um assassino de índios, etc., que se ponha essa informação no pé da estátua e esclareça as pessoas sobre quem foi, quem não foi, como que ele era considerado historicamente. Com relação
a música, nós não viemos aqui para falar exatamente dessa música, mas eu acho que existe essa autocensura de alguns caras que querem ficar bem na fita. Porque hoje, se você fala que não vai mais cantar com açúcar, com afeto, você fica bem na fita. Você não fica mal, você fica bem na fita. E é fundamental na área artística, etc. Né? Agora, o assunto do nosso debate aqui é censura. Não é politicamente correto ou incorreto. Nós estamos falando de censura. E nós estamos sendo cada dia mais censurados. Né? É claro que o Brasil tem um histórico de problemas de racismo, de assédio e outras coisas que precisam acabar. Mas claro. isso corre no mundo inteiro, hein, Curió? Então. Mas o mundo inteiro tem esse histórico. Agora, o que nós estamos falando aqui é de censura. E você não pode falar, lógico, tudo tem que ter um contexto correto, adequado, etc. e tal. Agora, deixar de cantar com açúcar e com afeto, porque quem que vai ouvir essa música e passar a ser machista ou passar a ser submissa porque gostou da música? Ninguém. Ninguém. Não vai existir isso, né? Então, eu acho que tem muito cara que quer ficar bem na fita, porque hoje isso aí é necessário, e nós precisamos tratar com muito cuidado a questão da censura. Nós estamos sendo censurados. Obra de arte tem que ser intocável. O Bandeirante é horrível, ele foi assassino, bandido, então escreve lá embaixo, nos estudos históricos, fonte tal, esse indivíduo era um grande assassino, matou não sei quantos índios e pronto. E a obra de arte, bonita ou feia, continua lá. É isso. Legal. Catalina. Então, eu acho que as falas foram bem na direção do que eu acredito, no sentido de que a arte, seja ela qual for e qual seja a forma de expressão, ela é um retrato de uma época, ela é um retrato de um momento, ela expressa, no mínimo, a opinião de quem está fazendo aquela obra, né? Então, como o Luiz Fernando falou muito bem, a questão do Borba Gato, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. Coloca lá uma plaquinha, explica quem é o Borba Gato. Mas a estátua já está lá, alguém fez uma obra, uma figura, conforme deve ter sido solicitado, e está lá. Agora vai derrubar, porque eu acho que se começa a negar fatos históricos, e que, sendo positivos ou negativos, estão lá para nos lembrar de alguma coisa. Então, o Borba Gato vai nos fazer lembrar que é bom refletir que não era assim, um mar de rosas, né? A coisa foi violenta, eles matavam, escravizavam, mas foi um momento da história que existe, a gente não vai mudar isso. Mesma coisa, a letra das músicas, Amélia, né, como a Tuta citou, todo mundo, eu como mulher, nenhuma mulher quer ser chamada de Amélia, porque hoje em dia é inadmissível, mas como falou bem o Clóvis, você não sabe como são as combinações, né, os contratos, como se dá a relação dos casais e o que pode ser considerado por uma outra mulher, assim, nossa, isso é papel de Amélia? Num determinado casal, o papel daquela mulher pode parecer assim. Não, entre os dois ali tem esse combinado. Então, quem somos nós para estar julgando e rotulando? Eu acho que existe muito rótulo. Cansativo. Em alguns momentos, assim, eu até falava assim, olha, esse politicamente correto está muito chato. É uma censura. Concorda aí com o Luiz Fernando? É censura. Você fica cerceado, você fica obrigado a parar para pensar. E eu garanto para vocês que eu não sou Amélia. E, assim, eu sou uma mulher, uma profissional, com certeza, se alguém me chamasse pejorativamente, eu não gostaria. Mas eu não vou negar que existe a música Amélia, que é uma música que, se tocar, eu canto junto, e não
vejo por que censurar, ou por que mudar, ou por que negar. Mesmo porque, se a gente for ver nos nossos antepassados, todo mundo teve uma Amélia na família em algum momento. Eram momentos diferentes, contextos diferentes, né? Então, é isso. Eu acho que o politicamente correto esbarra na chatice, na censura, principalmente na censura. É isso. Legal. Eu queria defender a Amélia, porque o que eu estou vendo das discussões aqui é que essa censura, o politicamente correto, é meio burro, né? É meio binário. Ou pode ou não pode. E, na verdade, como falaram aqui, o Borba Gato era um escravagista, mas bravou. Então, ele não é binário, é bom ou é ruim. Ele tinha as suas qualidades e tinha um montão de defeitos. A Amélia, para mim, é uma música humorística. A Amélia, que era mulher de verdade. Eu falo sempre para a Rosa que saudades da Amélia, porque a Amélia não tinha a menor vaidade, achava bonito não ter o que comer. É uma ironia, não existe Amélia. Amélia é uma piada, né? Dizer assim, olha, aquilo sim é que era mulher. Então, eu acho que o que está faltando é um pouco de humor, um pouco de comparação, assim. As coisas não são branco ou preto, tem o cinza, tem as conotações. Fala, Clóvis. Seguindo ainda na provocação do tema, né? Este é um conceito preconceituoso. A arte politicamente correta é um conceito preconceituoso, ou seja, ele, antes de agregar valor, ele tenta tirar valor. Ele é no sentido negativo da expressão artística. A expressão artística como construção, como disse a Tuta, do significado, né? A arte que produz um significado, e o significado tem uma liberdade muito ampla, ele pode ser contestado, mas ele não pode ser conceitualmente preconceituado, entende? Assim, ele tem que ser permitido para que se possa exatamente elaborar o contraditório. Se não houver a arte como manifestação, não haverá contraditório. Fica uma coisa sem sentido, entende? Então, essa perseguição, essa censura, este conceito ele é menor, porque ele tenta diminuir os conteúdos produzidos pela arte. Ele tenta diminuir, restringir, e isto nos inibe, isso nos faz pensar menos, nos faz elaborar menos. Eu acho que a gente tem que poder ouvir a música na plenitude do que ela está querendo dizer e estabelecer as diferentes possibilidades que ela nos oferece, né? Porque ela nos oferece um pensar sobre, inclusive sobre as questões feministas, mas ela nos permite pensar. Ao ser preconceituoso, nós estamos fazendo uma censura que nos inibe de pensar, nos impede de elaborar aquele conteúdo que o Chico ofereceu num diálogo, como ele mesmo diz e ali traduz, numa necessidade de uma manifestação que a Nara Leão lhe solicitou. É muito legal perceber isso no seu tempo, é muito legal perceber isso no nosso tempo, e é muito ruim ser preconceituoso para interpretar. É mais uma provocação aí, Ari. Legal. Fala, Luiz Fernando. Vou provocar também. Quem me impede de ser feliz com a minha mulher, eu ficando em casa, limpando o chão o dia inteiro, lavando o prato, cozinhando, e ela sai para trabalhar e volta à tarde da vida depois do happy hour? Quem me impede de ser feliz com esta vida? Ninguém. Ou podemos trocar os gêneros também, né? Mas, no caso, eu pus eu como sendo o Amélio, né? Eu posso ser o Amélio se eu quiser, desde que eu seja feliz. Né? Então, ninguém o pode... John Lennon fez isso há muito tempo. Fez isso há muito tempo, né? E existem muitas outras músicas do Chico Buarque, ela faz todo dia sempre igual, é outra música que também fala que a mulher
fica em casa fazendo a mesma coisa todos os dias e ele chega do trabalho, né? É uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo, é um cerceamento de liberdade, né? Não é só censura, é um cerceamento da liberdade. É claro que não se pode ser racista ou mencionar frases racistas ou atos racistas. Claro, isso é politicamente correto e necessário, mas tem que saber dividir as coisas. O professor tem que poder dar aula tranquilamente, não tem que ser filmado para poder se defender depois. Isso é um absurdo. Nós estamos sendo fiscalizados de uma maneira imoral, né? Uma maneira imperdoável. Vocês não acham que deveríamos destruir todas as obras do Niemeyer em Brasília? Porque é totalmente politicamente incorreto aquilo lá. Então, o que se faz lá dentro? Então, vamos destruir as obras de arte do Niemeyer. Só para provocar, viu, Ari? Legal. Fala, Toninho Taliberti. Olha, é um pouco fora do tema, porque eu não vou falar de arte, mas a expressão politicamente correto, ela é muito usada por pessoas preconceituosas, né? Então o cara chega assim e vai falar assim: olha aquele crioulo ali. Não, crioulo não pode falar porque é politicamente incorreto, né? Ou então, aquele cara é viado e tal. Então essa expressão politicamente correto, para mim, ganhou um sentido de justificar preconceito, tá? O cara, não pode falar isso porque é politicamente correto. Ficou uma coisa caricata, entendeu? Então, eu acho que em algumas situações isso acaba tendo o efeito contrário, ok? E na música, eu acho que se devia usar uma outra expressão, tá? Se a música deveria ser censurada ou não, mas essa expressão, para mim, ela tem esse sentido de justificar preconceito. Legal. Só a Tuta fez uma provocação aqui, então vou devolver para ela defender a provocação dela. Essa música, Nega do Cabelo Duro, qual é o pente que te penteia? Será que é politicamente incorreta? Quer dizer, se a pessoa é negra e tem o cabelo duro, quer dizer, até a música é uma declaração de amor, né? O que você acha, Tuta? Não pode falar nega do cabelo duro? Não, eu não falei nem que pode, nem que não pode. Eu fiz uma pergunta, porque uma coisa é você pegar a música do Chico, que tem um sentido de afeto, de amor, de sei lá o que você pode dizer, de conluio, de sei lá, combinação entre casal, não sei. Mas e quando você pega uma música que fala isso? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? É uma pergunta, não é uma afirmação. O que é que você acha, Ari? Bom, eu acho que não tem nada demais falar nega do cabelo duro. Ela é nega, tem cabelo duro, não acho nada demais. Quer dizer, é o que o Taliberti falou, é um exagero isso, não pode falar negro, não pode falar... Eu acho um exagero isso, eu acho que não tem nada demais. Mas eu acho que tem uma questão importante que é, a gente tem algum negro aqui para falar sobre isso? Mas isso não é preconceito, isso é uma questão social. Não, mas eu também pensei nisso. Eu queria falar sobre isso porque eu tenho uma amiga negra que me surpreendeu há muito tempo, bem antes dessa onda toda. Uma vez que eu estava cantando essa música, ela falou: não canta essa música, isso me deixa tão chateada. E, na época, eu não tinha a menor ideia que isso significava uma coisa tão ruim. Quer dizer, que o fato de falar cabelo duro, não interessa com quem fez a música, com que intenção, mas as mulheres que escutavam, sabendo que tem que ter cabelo liso, que tem que alisar cabelo para ser aceita na sociedade, etc. e tal,
cada vez que alguém falava isso, ela ficava muito louca da vida, muito chateada. Então, assim, muitas vezes uma coisa não quer dizer nada para a gente porque a gente não ouviu aquilo várias vezes de uma maneira ofensiva. Sabe, é como um professor que falou sem querer, eu acho uma pessoa que não quis falar uma coisa que ofendesse os alunos, ele estava falando que, na verdade, somos todos iguais porque descendemos da mesma macaca. Só que alguns alunos foram reclamar. E daí, a gente discutindo isso justamente numa comissão de ética, um dos rapazes negros falou, olha, é que a gente ouve tanta gente chamando a gente de macaco a vida toda, e quando você ouve macaco, já arrepia, sabe? Já dói. Mesmo que o professor, na hora, não tenha falado com essa intenção, o cara que ouviu a vida toda ser chamado de macaco, quando ele ouve aquilo... Então, a gente tem que ser mais atento, talvez, sabe, nessas questões. Eu acho que quando a música foi feita, é uma música bacana, bonita, tal, e a pessoa não estava pensando em ofender. Mas, com o tempo, isso virou ofensivo. Quer dizer, não interessa se eu não quero ofender. Se eu estou ofendendo, eu tenho que saber que eu estou ofendendo. Vocês concordam? Ainda mais quando é uma coisa que pode ser evitada, né? Uhum. E, Maria Eugênia, eu acho que, quando eu pergunto, não tem nenhum negro entre nós que possa dizer qual é a sensação que ele tem do ponto de vista dele, também serve para uma mulher feminista. Por que isso, exatamente essa música causou isso nas feministas? A gente pode dizer o que a gente acha, mas a gente não sabe o outro lado do balcão. Vou passar a palavra para o Custódio. Fala, Custódio. Eu acho que nesse caso da música... Liga o vídeo, por favor. Nesse caso da música aí, eu acho que está sendo um exagero na discussão. A música não foi proibida, apenas houve pessoas que reclamaram que o Chico era machista e ele decidiu não cantar mais. Ninguém proibiu ninguém de cantar música, ninguém proibiu ninguém de ouvir, a música não foi colocada fora. O Chico teria até o direito de falar, ninguém mais vai cantar essa música para mim não existe mais, mas não foi feito. Então não existe nenhuma censura. Foi uma reclamação e o Chico resolveu não cantar mais a música, é o direito dele, não cantar mais. Né? Agora, as músicas refletem, sim, os preconceitos de época. As músicas, a arte, refletem os preconceitos de arte. Eu não sei quem postou um artigo aí, falando do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato era extremamente racista, né? E que até professava filosofias nazistas, né? De eugenia, e tem um trecho lá que diz que ele dizia que pena que não existia uma Ku Klux Klan no Brasil para colocar os negros no seu lugar. Eu não sei, eu li o artigo que acho que a Lúcia postou, ou alguém postou, né? Então, as músicas refletem uma época e existia, sim, o preconceito. E nós todos somos preconceituosos, nós todos, de uma maneira tal, somos racistas. Eu falo uma experiência própria, eu fui assaltado uma vez. Eu fui assaltado por um cara branco com uma malinha 007. Ia saindo do escritório, ia pegar o carro e vinha esse cara com a malinha 007. Ele era branco. Se ele fosse negro, eu ia ficar mais desconfiado. Ele era branco, eu não desconfiei em nada. Né? Então, nós temos esse comportamento também. E a gente, de certa maneira, tem que se policiar, porque existe o preconceito, a gente tem que pensar, e tem coisas que a gente fala impensado, e é isso mesmo. Eu sou amigo da Sueli Carneiro, e ela me ensinou muita coisa. Ela vai para um extremo, assim, ela é muito combativa, mas eu fui chefe dela na CT, ela um dia sentou comigo e falou assim, olha, eu não queria te criticar nada, mas você está tendo uma atitude racista comigo. E a atitude racista é que eu os tratava com uma maneira
eu dava bronca em todo mundo, na frente de todo mundo, e neles eu não dava bronca em público, entendeu? Ele falou, você está sendo racista, porque você está tratando diferente. Então, eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, não é? E o que aconteceu no passado aconteceu, mas a gente tem que reconhecer que existiu um ranço racista, as músicas eram isso porque existiu racismo mesmo. Os autores viam os negros dessa maneira, né? Então, a minha esposa é mulata, ela tem o cabelo enrolado, duro, né? O cabelo duro. E ela fala que ela sofreu com isso, né? Das pessoas falando do cabelo dela, e agora ela não usa, ela usa o cabelo natural, mas ela ficou muito tempo alisando o cabelo porque ficavam falando do cabelo dela. Então, a gente tem que ver essas coisas, né? E no caso da música do Chico, não tem censura. Foi um protesto, o Chico resolveu aceitar e dizer que não cantaria mais, que é um direito dele. Legal. Vai, Wagner. Olha, eu só queria lembrar da época do Pasquim. Pasquim era absolutamente libertário, eles iam contra o sistema da época, mas se eles estivessem hoje agindo do jeito que agiam, eles seriam proscritos absolutamente, né? E aconteceria, eles seriam cancelados, né? Então, o problema, na minha opinião, essa patrulha e essa, assim, que inclusive acontece na universidade, essa energia e essa violência contra ideias e contra pessoas. Se a pessoa se fez algo errado, falou algo errado, dá para se desculpar, dá para resolver, ele vai sentir o impacto, mas não esse cancelamento que está acontecendo agora, né? Foi até colocado daquele escritor que está proscrito e que vive na Inglaterra e tal, e que foi jurado de morte pelo Ayatollah Khomeini, né? O Salman. Então, Wagner, você não pode usar isso de exemplo. Hã? Isso é relativo ao Irã, pô. Você não pode usar isso como exemplo. Eu acho que há um exagero, Custódio, há um exagero total. Deixa ele falar, o Ari. Está no mudo. Ele está no mudo. Ele está no mudo. Fala aí, Custódio. Não deu para ouvir o que você estava falando. Não. Mas ele já tinha falado. Nós nunca vivemos numa época em que se fala tanta besteira como hoje. Se soltou, com a internet, se soltou todos os loucos do mundo. Nós nunca vivemos uma época tão absurda como agora. Sabe? Existe os Khomeini, existe as proibições na China, né? Existe problemas aqui, mas a gente não pode... existe o Afeganistão, os Talibã, né? Eu tive reuniões com o Hamas no Líbano. Você conversando com caras, você não pensa que eles são terroristas, entendeu? Custódio, eu acho que você está saindo um pouco do tema. Não, senhor. Sabe? Agora, você discutir... Eu acho que tem patrulhamento. Hoje, com a internet, virou muito mais. Porque é fogo de todos os lados. O tema aqui é a arte deve ser politicamente correta? Dá para matar uma desviada, mas falar do Talibã eu acho que está fora do tema. Acho eu. Não. Wagner, você já falou? Quer falar mais? Wagner está falando do escritor. Ele foi proibido pelo Irã, mas todo mundo leu. Tem o livro dele aqui. Simon Hust. O Wagner, você quer falar mais ou já terminou? Não, para mim está bom. Vamos lá, Catalina. Tá, Catalina. Deu um branco aqui, depois eu falo. Desculpa. Tá bom. Mário. Bom, eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, a questão, digamos, de censura. Eu acho que censura, o Luiz Fernando colocou bem, nós temos que ser contra qualquer tipo de censura. Censura no sentido de proibir qualquer tipo de manifestação do pensamento, seja artística, seja música, seja livro,
Então, realmente, digamos, isso eu acho que é uma coisa, digamos assim, bem definida. Eu tenho a impressão que a nossa discussão é mais em torno de alguns aspectos que têm a ver com aquilo que a gente poderia chamar de regras de vida associativa. Quer dizer, nós não somos bárbaros, até os bárbaros têm algumas regras, mas, digamos assim, nós vivemos em sociedade e obedecemos determinados padrões de comportamento social que são estabelecidos, digamos, pela prática, por valores que mudam no tempo e no espaço. E a gente vê nitidamente isso nessa discussão que nós estamos vendo aqui. Quer dizer, são mudança de relações entre corpos sociais. Não vejo isso como questões individuais, é uma questão coletiva mesmo. Então, digamos, são relações entre corpos sociais que se modificam em torno de valores e que dão origem, então, a conflitos em torno de algumas coisas que antigamente não eram conflitos. A minha experiência é semelhante à de vocês. Eu cresci lendo Monteiro Lobato. Depois eu passei, para mim, um gênio do literário, era o Sérgio Porto, também conhecido como Stanislau Ponte Preta. Nunca vi ninguém tão melhor do que ele no humor e na sátira política. E, no entanto, se eu leio hoje as coisas dele, por exemplo, Crioulo, como um de vocês falou, para mim, aquilo lá, digamos, já tem um sonzinho um pouco diferente do que tinha naquela ocasião que passava liso. Então, eu não sou absolutamente a favor de derrubar nada disso. Aceito até derrubar uma estátua. Quando derrubaram as estátuas de Stalin na Rússia, para mim aquilo até, digamos, eu estava meio de acordo, porque realmente considerava aquele ditador sanguinário como tal. Então, digamos, essas reações não são, digamos assim, aceitáveis em casos comuns, em casos extremos como esse, a gente pode até não reagir contra isso, mas em casos comuns como esse do Borba Gato, não tão extremados, eu pessoalmente sou contra isso e também sou contra proibir. Se eu tenho essa posição, enxergo com menos conforto certas coisas que anteriormente para mim não davam nenhuma preocupação. Hoje eu sinto um pouco isso. Não vou trombetear isso por aí afora, nem pedir que outras pessoas deixem de ter a mesma reação em relação a essas manifestações. Então, digamos, para mim, eu nem uso esse termo, né, politicamente correto. Para mim, são reações individuais, quer dizer, não aceito o policiamento, mas admito que as pessoas possam ter reações que mudam com o passar do tempo, com a mudança desses valores. Então, é basicamente isso que eu queria colocar. Legal. Catalina já desbranqueou? Já. Foi o seguinte, eu estava vendo a letra dessa música da Nega de Cabelo Duro, eu entrei na letra inteira, né? Então, mais uma vez, eu achei muito legal a consideração da Tuta e da Maria Eugênia na questão da sensibilidade, de saber se tem alguém que pode se sentir desconfortável com isso, e como falou o colega agora, que acabou de se apresentar, o Mário, né, Mário? Ela deixa de ter sentido hoje, mas essa música, talvez na época que ela foi feita, até como ela está escrita, ela é um descritivo de como era difícil para uma mulher de cabelo duro mantê-lo elegante, mantê-lo arrumado, porque até explica ali que ela alisava com ferro e fogo, e que daí nem areia despenteia esse cabelo. Então, assim, retrata uma época de uma dificuldade real dessas pessoas se cuidarem. E eu falo isso assim, até com algum conhecimento, porque eu tive um convívio muito estreito com uma pessoa muito querida e que tinha esse cabelo duro e que era uma dificuldade ela conseguir deixar bonito como ela queria ou como a sociedade esperava que fosse, que também tem esse viés. E voltando ao que o Mário falou,
coisas que faziam sentido que agora não faz mais, e você mesmo vai tomando mais cuidado, o que você achava bom você já não acha mais. Como a Lúcia colocou aqui no chat, né, que o que foi incorreto uma época pode ser correto atualmente, enfim. Tudo isso para voltar de novo de que a arte não precisa ser, não deve ser politicamente correta. Ela deve ser espontânea, né? Bom, é isso, falei. Legal. Clóvis. Ali é o seguinte, olhar pelo outro lado, pelo lado da liberdade, né? Na verdade, hoje, com a dinâmica de comunicação que se propõe, como é que tu faz o Chico revisar um eventual posicionamento que ele teve há um tempo anterior? É porque ele está temeroso de uma velocidade de comunicação que pode tornar assim um ataque virtual, cibernético, tão intenso que ele é oprimido a retirar, ou pelo menos a revisar aquela condição. Isto seria provavelmente um ato politicamente incorreto, né? Porque seria um cerceamento de liberdade por uma opressão com essa magnitude que se coloca nesse momento. Em tempo anterior, uma eventual discussão sobre um tema feminista, sobre um tema racista, tinha um desdobramento em comunidades, ele tinha um desdobramento num espaço de discussão que eu diria quase restrito. As pessoas, né? Hoje, num rapidíssimo gesto, isso toma uma dimensão que a pessoa fica totalmente destruída do ponto de vista de um eventual ataque cibernético, né? Assim, algo que viraliza e que propõe... Então, também se precisa ver este aspecto da discussão sobre o politicamente correto. Como é que ele se instrumentaliza para as condições de liberdade mesmo, né? Para as condições da pessoa poder se sentir livre para propor a arte, para propor o diálogo, para propor eventuais manifestações. Então, eu estava tentando buscar esse outro lado agora, né? Nós estávamos falando de uma questão, estou dizendo, bom, nós estamos realmente sem liberdades, né? Os efeitos de uma opressão, porque nós temos uma velocidade de comunicação e de relacionamento que extrapola os ambientes de discussão. Eles vão para um outro universo, eles vão para a nuvem, eles se estabelecem de uma maneira tal e tão gritante que o Chico Buarque tem que revisitar a sua obra e dizer o seguinte: não, isso aqui eu não vou falar, aquilo ali é melhor deixar de lado, vamos tentando. É muito grave tudo isso, né? Legal, Luiz Fernando. Eu vou dar uma contribuição aqui cultural, porque eu pesquisei sobre isso, e aqui nós já falamos a palavra negro, crioulo, e existe uma questão aí também de censura, não sei que palavra dá, que não se pode mais falar negro, porque negro estaria associado ao nigger, que se diz em inglês, e que vem de uma palavra latina que significa ausência de luz, ou seja, nos Estados Unidos é uma ofensa você chamar alguém de nigger, né? E que aqui também agora não se pode falar negro, você tem que falar preto. Embora o IBGE cite que a população negra é a soma da população de pretos e pardos. Então, quando a gente escreve, por exemplo, um relatório ou uma obra de arte que seja, deve-se falar, segundo essa linha do politicamente correto, deve-se falar preto e preta, e não negro e negra. Não estou dizendo que isso é o certo, eu estou dizendo que é o que os politicamente corretos estão divulgando por aí. Maria Eugênia. Eu concordo aí com o que o Clóvis comentou, mas eu queria pontuar 3 coisas. Primeiro, o Chico
ele tem várias músicas em que a mulher tem uma entrega total ao homem. Algumas dessas músicas são realmente irônicas, como Mulheres de Atenas, são uma crítica à submissão, e tem um sentido político mais extenso. Outras, eu acho que são o eu lírico mesmo do Chico, que acredita que o amor muito grande faz a mulher, vence a racionalidade da mulher. É o eu lírico dele. Ele está revisitando agora porque essa música pegou mal. Mas tem lindas músicas dele em que as mulheres são todas assim, elas se entregam contra seus próprios princípios e seu próprio bem, vamos dizer, né? Sua própria dignidade, muitas vezes, ou conforto. Isso é um dos pontos, mas agora ele está revisitando. Outra coisa que eu acho que as estátuas... Só para contribuir, Geni é uma música que traz todos esses conteúdos, né, que tu estás colocando agora. Mas Geni é uma travesti, né? Geni é uma Sim. travesti. Mas tem várias que ele fala, aquela música dos 3 cavaleiros que chegaram, um roubou o que roubou o coração, enfim, tem N. Mas não é a questão é só que, mais uma vez, dentro desse contexto, as estátuas. Eu acho que as estátuas podem ofender, mas quando a gente tira essas estátuas, a gente esquece a história. Todo mundo derrubou o Lenin e agora está com Putin. Então, assim, muitas vezes, você extirpar a lembrança de que as pessoas adoraram um ditador ou uma pessoa que não fez coisas legais, mas que foi levada a ser adorada, a ser honrada em praça pública. As pessoas esquecem disso e a gente está toda hora caindo na mesma coisa. A humanidade está sempre colocando novos ditadores, novos populistas. Pelo amor de Deus, se tirar a estátua resolvesse, o mundo estaria maravilhoso, porque tiraram a estátua da Inglaterra, tiraram da Bélgica, tiraram da Alemanha, tiraram da Rússia, e o mundo continua a mesma tristeza, para não dizer outra coisa. E a outra coisa é que eu acho que a arte deve ser libertária. A arte traz coisas que a gente não entende muitas vezes. Muitos livros foram banidos quando apareceram, ou alguns tipos de artes plásticas, né? Algumas não foram criticados, não foram aceitos, foram considerados que eram feios, que não diziam nada, e hoje em dia a gente acha bonito e representa tanta coisa. Agora, não adianta a gente também achar que não existe censura, ponto. Porque toda a sociedade, em algum momento, traça uma linha. O que está acontecendo é que a linha agora está muito mais exagerada do que jamais foi, ou já foi em outros regimes anteriormente, né, que foram muito religiosos ou muito totalitários. Mas é como a gente estava falando, a censura não deve existir, a arte deve ser livre, deve trazer o novo. Mas, se alguém for fazer uma arte falando bem do Hitler, a gente concorda que não deve acontecer. Ou se a arte falar que deve matar os índios, a gente acha que não deve acontecer. Então, a sociedade, na verdade, ela sempre traça alguns limites para essa liberdade total artística, né? Agora, muitas vezes o limite é assim, não pode falar tanto de sexo, vamos queimar aquele livro lá, porque fala da amante do rei da França. Outras épocas, não pode falar da mulher que dá docinho para o marido que chegou bêbado. Enfim, esses limites mudam com o tempo. A gente está numa época de um limite que quem critica ou quem censura aparentemente está do lado do bem, do que a gente considera bem. A gente não achava legal a ditadura, por exemplo, não permitir certos livros de esquerda ou certas posturas ou certos filmes, mas a gente não acha tão mal que alguém critique uma arte que apresenta outra coisa, mesmo que não seja o nazismo, ou que não seja racista, mas que seja algo que não calha bem, né, na sociedade. Então, é uma questão muito complicada. Eu acho que não existe essa liberdade absoluta nunca. Eu acho que ela é desejável, mas eu também acho que não deveria ter uma arte que fizesse apologia do Hitler. Então, eu não sei realmente que limite que a sociedade deve tratar. É para debater mesmo, eu não sei o que dizer sobre isso. Fala, Tuta. Eu queria, que faz tempo que eu pedi a palavra, eu queria
fazer uma defesa do Monteiro Lobato. Eu acho que o Monteiro Lobato, ao longo da sua vida, reviu muito de alguns conceitos dele, e quando ele faz a Tia Anastácia, ele retrata uma negra com uma sabedoria popular imensa, e ela sabe explicar muitas coisas para a Emília, ela sabe ensinar muitas coisas para o Narizinho e Pedrinho, e eu acho que ela representa a cultura popular, a cultura não acadêmica. Né? Então, eu não acho que isso seja um politicamente incorreto do Monteiro, do tal racismo do Monteiro Lobato, eu não acho. Eu li o Monteiro Lobato de cabo a rabo, li a obra de infância, li a obra de adulto, não li todos dos adultos, mas das crianças eu li todos. E a Tia Anastácia é a representante da sabedoria popular. Quando a Emília xinga ela, sua negra, sua não sei o quê, ela recebe uma advertência da Dona Benta, ou do Pedrinho, ou da Narizinho, e, bom, e a Emília é a transgressora por excelência. Né? Então, eu acho que o Monteiro Lobato não faz uma diminuição dos negros. Ele contextualiza que é uma empregada, mas ela dá para ela a sabedoria popular. Tá? Isso é uma coisa. Bom, ele era um homem do tempo dele, né? Eu sei que ela era do tempo dele. Mas ele era um homem do tempo dele. Eu sei, mas isto é usado quase que como uma desculpa. Eu acho que a gente tinha que ir além. Não é uma desculpa, Monteiro Lobato. Ele, inclusive, reviu em livros dos adultos, Presidente Negro e tal, ele reviu, ele foi se adequando a uma nova percepção da realidade. Mas eu acho que tem uma história mais antirracista do mundo, Tuta, que é aquela negrinha. Quando eu li, quando eu era criança, eu chorei pra caramba. A maldade das pessoas que tinham crianças negras para poder torturar em casa. Né? Então. Eu sei. Eu acho da Jassanã, né? É do Monteiro Lobato mesmo, essa a negrinha do Monteiro Lobato. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ele expõe uma questão fundamental na consideração do papel, do lugar que os negros foram postos nessa sociedade. Né? Então, eu sempre me rebelo quando falam quem sabe, Monteiro Lobato. E dizer que ele era um homem do tempo dele não serve para mim, porque eu acho que ele foi além do tempo dele. Né? Bom, isso era uma coisa. Outra coisa... Bom, Ari, eu perdi, não sei. Tá bom. Deixa o Manaus falar, então. Fala, Manaus. Está no mudo. Acionei o microfone agora. Bom, boa noite a todos. E eu estou meio surpreso da gente não ter abordado, nós estamos muito em cima dos autores da MPB, né? E a gente esquece que toda essa pleiade de autores floresceu na época da ditadura militar, na época de censura. Eu não admito que a gente possa pensar de cercear qualquer arte impondo normas de etiqueta, que, ao fim e ao cabo, seria o politicamente correto. Quase que a gente poderia pensar que a escola de samba que desfila e que tem lá os regulamentos, aquilo acaba pasteurizando o espetáculo. Acho que qualquer tipo de censura que se diga politicamente correto, da etiqueta, da certeza, e vai ser imposto por alguém, é contra a cultura, é uma negação da existência do artista. Aliás, a maioria dos artistas se projeta exatamente por vir contra o establishment. Então, acho que a gente deveria um pouco nos focar até na parte positiva dessa corrente que tem de impor censura, cancelamento. Eles vão provocar o nascimento
mais intenso de artistas revoltados contra isso. Apesar de a gente saber que as mídias sociais vão cancelar e tal, isso não vai ser suficiente. Acho que tem essa componente positiva da reação da arte a qualquer tipo de imposição, inclusive porque isso compromete a qualidade e até o aspecto mercadológico da produção do artista. Era isso aí, Ari. Falou. Vai, Eduardo. Então, a gente fala muito do Chico Buarque, né? O Chico Buarque foi um artista que sofreu muita censura, né? Ele foi muito censurado ao longo da carreira. Agora, há de se lembrar também que o Chico Buarque ele participou daquele grupo Procure Saber. Esse grupo daí tinha vários artistas, né? Tinha o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Vários artistas que eles estavam procurando impor uma censura para as biografias, tá? Isso deu muita polêmica há alguns anos, tá? Então, ele sofreu censura, mas, por sua vez, também procurou censurar, né? E esse movimento, depois, ele até acabou... O pessoal viu que estava numa linha errada, tá? E não insistiu com esse tema, né? Porque realmente era uma censura, tá? As biografias. Legal. Vai, Taliberti. Eu queria levantar uma questão que foi facilmente tocada aí pela Maria Eugênia, que é muita polêmica, muita dúvida em relação ao papel da arte, né, em relação ao tempo que a gente vive. Mas eu queria destacar uma questão que a arte, por natureza, é transgressora, né? Então, ela traz, às vezes, questões que são chocantes, mas que balançam, inclusive, com preconceitos. Eu vou dar um exemplo. Essa novela Pantanal aí da Globo, que acabou recentemente, ela tinha uma mulher oprimida pelo marido, né? Então, a novela mostra toda a trajetória dessa mulher para se libertar daquele marido opressor. Por outro lado, uma novela que se passa no Pantanal, numa fazenda de gado, com aqueles peões, machões, né? E, de repente, aparece lá no meio deles um homossexual, né? E um desses peões machões tem uma conversa com esse homossexual extremamente esclarecedora. Aquele machismo dele, aquele preconceito com o homossexualismo é desabado assim, com argumentos muito sólidos. É uma verdadeira lição. Então, eu acho que a arte pode ser politicamente correta nesse sentido de fazer a sociedade avançar e derrubar determinados preconceitos. Então, isso, para mim, é um aspecto positivo do politicamente correto, tá? É ajudar a sociedade a avançar e quebrar preconceitos. Legal. Eu queria falar aqui de um depoimento meu, acho que a Tuta que falou disso, quer dizer, às vezes você fala uma coisa, mas a pessoa que está escutando, a Maria Eugênia também falou isso, o negócio da macaca, quer dizer, a pessoa que está escutando tem uma sensibilidade maior do que quem está falando. A gente tinha uma funcionária, a Rosa e eu, na agência de viagens, que ela era de cor, digamos, ela era negra. E aí veio um cliente lá um dia, já atendemos o cliente, e quando o cliente foi embora, ela falou assim, não, mas esse cara é um racista, ele é preconceituoso. Eu falei, ok, mas ela delirou, que imagina, o cara tratou bem todo mundo, não sei o quê. Aí, na próxima vez que ele veio lá, eu reparei que realmente ele tratava ela de uma forma diferente. Quer dizer, esse tema é multifacetado. E uma das questões é essa, a sensação interna das pessoas. Então, só colocar mais um pezinho nesse esquema multifacetado. Fala, Ivan. A minha fala é muito rápida.
para expressar a minha solidariedade aí com o posicionamento da Tuta. Muito embora ela não precise da minha solidariedade, porque ela é mais inteligente do que eu, mas eu queria expressar isso daí, dizendo que o Lobato não era um homem da sua época, ele era um homem à frente da sua época. A maneira como ele tratava os seus empregados, eu estudei profundamente a vida do Lobato para um trabalho para um livro que eu escrevi. E ele tratava os empregados de uma forma assim, totalmente diferente na época. Quando ele descobre, por exemplo, que usar bota, isso aí todo mundo sabe, do Jeca Tatu e tal. Então, assim, os atos da vida do Lobato falam por si. E eu já expliquei na outra reunião, não vou voltar no tema, como é que ele escreveu O Presidente Negro, lá, O Choque das Raças, e o porquê que ele escreveu esse livro. Então, assim, eu acho que o Lobato é muito paradigmático, porque ele sofreu um ataque concentrado. Também falei que há uns 15, 20 dias atrás, eu assisti uma peça de teatro sobre o modernismo brasileiro, onde o Lobato é apresentado como um vilão e destruidor das obras de arte do modernismo, coisa que ele nunca fez, né? Ele só não gostava, o que também tinha todo o direito de se expressar. É isso. Falou. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Alguém mais quer falar? Mariano, quer falar? Eu quero falar. Fala, Mariano. Eu só queria comentar, já que nós estamos falando de arte, a gente pode entender o humor como uma forma de manifestação da arte. E aí, o que seria do humor se tivesse que ser politicamente correto? Acho que ele não existiria. Mais esse comentário que eu queria fazer. Legal. Eu só queria contrapor ao Clóvis. Eu não creio que o Chico Buarque tomou atitude por medo das mídias, nada. Ele simplesmente tomou atitude porque ele reconheceu o argumento das pessoas que falaram com ele. E nos resta, e mesmo nessa música, eu gosto de ouvir as músicas do Buarque, eu não vejo uma atitude, um retrato dele das mulheres como uma depreciação das mulheres. Eu vejo essas letras como tristeza por uma situação que existe. Né? E no meio que eu cresci, existe as mulheres... O Curió falou, as mulheres são felizes assim, elas não são felizes. A grande maioria não é feliz, elas simplesmente não têm outra alternativa. E o Chico espelha muito bem com açúcar, com afeto, espelha a resignação da mulher, porque ela não tem outra saída. Né? Ela não pode fazer outra coisa a não ser aceitar. E isso também no cotidiano e nas outras músicas. Na Gente Humilde, ele espelha muito bem essa situação das pessoas que não têm outra saída. Elas não são felizes, mas não têm outra saída, não têm um outro lugar. Então, eu vejo as músicas de Chico Buarque assim, como um retrato de situação, e eu acho que a letra espelha uma tristeza, e não amor ou qualquer outra coisa, é uma tristeza mesmo. Legal. Bom, já são 9h30. Posso falar uma coisinha? Espera um pouquinho só, deixa eu falar. Eu sou o moderador. Moderador pode falar a hora que quiser. Chato. Moderador chato. Sim, faz parte do job description. Eu vou encerrar as inscrições aqui, a Tuta, depois o Clóvis, encerramos, que já são 9h30. Vai, Tuta. Eu lembrei que eu queria falar, era mais ou menos isso que a gente acabou de ouvir. O Chico, ele não faz isso na defesa do machismo, ele faz na denúncia. A posição dele é muito mais de denúncia do que de concordância, ou enfim, de mostrar que é assim que é, etc, etc. Isso eu acho uma coisa. A outra coisa, eu acho que o politicamente correto foi inventado para sustentar e defender as minorias que não tem, que são os homossexuais, os negros, enfim.
todas essas minorias que sofrem com a pressão da sociedade em si, e o politicamente correto foi uma tentativa bom, espera um pouquinho, não é bem assim, né? De estabelecer um pouco de ética nessa questão. Né? Não acho que é uma questão moral, acho que é uma questão ética. Pronto, é isso, vai, chega. Bom. Clóvis, para encerrar. Não, é só para responder o Custódio. Eu não estava especificamente tratando da questão sobre a ótica do Chico. Eu estava tratando sobre uma ótica de uma dinâmica de sociedade que se altera, que toma uma dimensão e que oprime de uma maneira muito diferenciada aos tempos, então, anteriores. Era isso que eu estava falando. Não especificamente, acho que o Chico tem capital, assim, do ponto de vista de expressão, né, para sustentar a questão e tomar a decisão que lhe entender adequada. Ele não está tão sensível a isso. Mas eu, por exemplo, tenho filhos artistas que sofrem muito mais opressão. Tivemos a oportunidade aqui de, inclusive, ver o Thiago participar conosco aqui, aonde esse politicamente correto das redes sociais, então, na dinâmica das redes sociais, é muito violento. É muito violento. Era sobre esse aspecto que eu estava falando. Eu não estava focado especificamente no Chico, né? Legal. Bom, eu queria agradecer a todos. Achei que o debate foi muito bom. Vimos vários aspectos do debate. O Moisés até esqueceu do jantar que ele tinha. E até a próxima segunda-feira. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau.